Bora de informação exclusiva no Cruzeiro. A Raposa paga rigorosamente em dia todos os salários, mas não para por aí. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, resolveu abrir os cofres com bichos gigantes. Classificação do time para as semifinais da Copa do Brasil valeu a atletas e comissão técnica a bolada de 9 milhões de reais. Com uma observação importante, os 4 times que passaram a semifinal terão direito a um prêmio da CBF de 9 milhões e 900 mil reais. Se você tira os descontos com impostos, dá para dizer que praticamente tudo que sobrar pro Cruzeiro será destinado a jogadores. Raposa que também programou bichos bem consideráveis no Campeonato Brasileiro, tudo havia sido acordado antes da competição. E para a partida dessa quinta-feira, 20h30 contra o Flamengo no Maracanã, jogo decisivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, dá para assegurar que o prêmio será um dos maiores já praticados na era Pedro Lourenço. E você, torcedor do Cruzeiro, que nota dá para a passagem, para a gestão de Pedro Lourenço à frente da Raposa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Gabriel, que partida, hein? Que partida do Cruzeiro aí no Maracanã. A gente já vai voltar para aí, mas antes de voltarmos, agora a estreia com a nossa nova parceira aqui na Samuca TV, com a Bulb Energia. Chegou a hora da gente eleger o craque Bulb Energia na partida entre Cruzeiro e Flamengo. Você está acompanhando aí na tela. Eu começo com você, Samuca. Quem foi o craque Bulb Energia neste empate 0-0 Cruzeiro e Flamengo? Gigante Cássio. Boa, um voto aí pro Cássio. Gabriel Nogueira, o craque Bulb Energia neste jogo de Cruzeiro e Flamengo. Cássio, Valu, foi um gigante aqui hoje. Jogou muito. Goleirão Cássio. A nossa dupla do Maraca votando no Cássio. E aí, você, Fabrício? Eu queria colocar outro nome aí, mas não me vem outro na cabeça. O Cássio pela partida que fez. Caio Fábio, votando no craque Bulb Energia neste empate do Cruzeiro. Sou voto vencido, mas vou em Lucas Vidalba. É isso, eu também fecho com você, viu, Caio Fábio? Lucas Vidalba, mas aqui por maioria ficou 3-2 para Cássio. Ele é eleito então aqui na Samuca TV, o craque Bulb Energia. Os jogadores deixando o campo aí de jogo no Maraca, Samuca. Que grande jogo de futebol vimos nessa rodada. Grande jogo, hein? O melhor time das galáxias passou apuros, hein? Impressionante, hein? Eu votei no Cássio porque é Bulb Energia pro nosso lado, né, Valu? Mas se não fosse o Rossi aqui no Maraca, a história ia ser diferente, hein? Verdade. Torcedor do Cruzeiro canta alto aqui no Maraca, reconhecendo a grande partida que fez. 2 jogos com o virtual campeão, 4 pontos somados. E bora lá. O compromisso é domingo lotar o Mineirão, hein, Valuzinho? Vou lá para nossa repercussão, Valúcido. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E a gente vai repercutir muito esse empate em 0-0 entre Cruzeiro e Flamengo. O jogo foi tomando alguns rumos diferentes. E a nossa dupla de craques, né? Depois de todos esses jogadores que Fabrício, é claro, né? A gente fica muito feliz de ver o Cruzeiro nesse nível, né? A gente vai falar muito mais disso, mas como é bom ver um jogo de futebol desse que a gente acabou de assistir, hein, Fabrício? Bom demais, cara. E aí a gente, fugindo um pouco, né? Lógico, desse lado torcedor, queria que o Cruzeiro fosse superior, que atropelasse, ganhasse, mas assim, avaliando como num todo, sabe, futebol brasileiro, isso é muito bom, né, cara, isso é muito bom, ver esses 2 times competindo em alto nível, né, a todo momento, até o momento da expulsão, né, tava totalmente aberto, né, Flamengo criando as chances, às vezes com posse de bola um pouco mais, o Cruzeiro no início do segundo tempo com um pouco mais de posse de bola, criando as chances, cada um no seu estilo, né? E como se igualaram dentro de campo, né?
cada um tem um estilo diferente, um toque mais de bola, o outro mais objetivo, mas quando esses dois times entram e dão 100%, querendo a vitória a todo tempo, cada um no seu estilo de jogo, a coisa se equipara, né? E hoje nós vemos um duelo aí de gigantes, né, cara? Dois times aí que realmente estão jogando muito bem, que estão esses jogadores merecendo convocações, os dois times brigando na ponta da tabela, candidatos ao título. Eu acho que, cara, o Flamengo tem um mais favorito, aquela coisa toda, né? Uma partida a menos, pontuação, mas tem uma tabela, tem uns confrontos difíceis aí, tudo pode acontecer. São jogadores que, pô, cara, foi muito legal ver o time do Flamengo sendo frustrado, né? Porque eu tô acostumado a acompanhar jogos do Flamengo, porque é um time que joga um bom futebol, assim como no Brasil. Eu sou muito chato pra ver jogo, Valu. Sou chato, não sou esses caras que ficam... criterioso? Eu sou criterioso, não sou vejo qualquer jogo lá de fora ou aqui, não assisto Série B, não gosto. E não sou aquele cara maluco, se tiver, sabe, eu gosto de ver jogo, mas se o jogo não for bom, eu não assisto. Vou assistir outras coisas. E o jogo do Flamengo, geralmente, eu gosto de assistir, porque é um jogo técnico, né, bem jogado. Mas, cara, fazia tempo que eu não via, assim como foi aqui no Mineirão, lógico, aqui eles foram mais dominados, tudo. Mas no Maracanã também ficaram bem frustrados, né? E eles se irritam, né, cara? E eles começam a bater e reclamam. Mas foi muito bom a partida do Cruzeiro. Uma pena a expulsão, porque eu acho que poderia, de repente, né? A gente tá falando de um achismo, de repente, né? O Flamengo, será que ia se atirar também? De repente, o Flamengo também, aí um empate, também não foi ruim para eles, não. Segurou a gente, manteve ali a gordurinha. E para nós também, acho que com a menos, para nós esse empate aí não foi de todo ruim, não. Pontuar no Maracanã é sempre algo muito desafiador, né, Fabrício? E o Cruzeiro conseguiu pontuar por boa parte do jogo, sendo mais equipe, né? Já tinha terminado melhor a primeira etapa e no segundo tempo, mais uma vez, o Cruzeiro conseguiu ser mais perigoso, né? Tudo bem que o Cássio teve que trabalhar muito mais do que no primeiro tempo e merece uma menção honrosa pela grande atuação que teve, mas foi um Cruzeiro que no 11 contra 11 conseguiu se impor muito bem e a partir do momento da expulsão do William, acho que quem entrou também entrou com muita disposição, com muita gana, mantendo o nível de concentração lá no teto. Esse Flamengo dentro do Brasileirão estava marcando gols em casa há várias rodadas, né? A última vez que o Flamengo não tinha marcado gol dentro de casa no Campeonato Brasileiro tinha sido lá na rodada 9, no mês de maio contra o Botafogo. E agora o Flamengo voltou a não marcar gols. Por quê? Porque o Cruzeiro mostrou toda a sua solidez defensiva, passando por uma grande atuação do Cássio, mas também uma ótima atuação do William, que foi expulso, mas foi bem. A dupla de zaga muito bem, com destaque para Lucas Vidalba. Kaique, mais uma vez, muito guerreiro, mas ofensivamente gostei da produção do Cruzeiro. Segundo tempo do Matheus Pereira, acho que é algo à parte, né? Foi realmente fantástico. Uma pena que teve que sair na reta final. Em um jogo que a gente sabia que os detalhes iriam decidir, acho que se o Cruzeiro, ainda mais com as peças de qualidade no banco de reservas, tivesse com seus 11 jogadores em campo, a história poderia ter sido diferente. Porque aí o Matheus Pereira, que estava muito bem, poderia permanecer. O próprio Caio, que estava conseguindo boas arrancadas, incomodar a defesa do Flamengo, iria permanecer também. Enfim, a gente vai ficar durante algum tempinho pensando no que poderia ter sido. O certo é que o Cruzeiro foi valente, foi guerreiro, e depois de 3 jogos instáveis, voltou a seu melhor nível coletivo, diante do líder do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo de parabéns e domingo contra o Sport é Mineirão lotado para buscar 3 pontos. O parâmetro que a equipe tem que seguir é esse daí, né? Não tem que ser daí para baixo. A gente já viu que quando a gente leva a régua, quando entra concentrado, quando tem empenho total, sabe? Vai ter desgaste, vai. Quando joga coletivamente, todo mundo se ajudando, a gente consegue causar estrago. A gente não causa mais estrago porque também o goleiro do Flamengo foi muito bem, né? Aquela finalização do Caio Jorge lá, ele foi muito bem, muito feliz na finalização. O Rossi fez uma bela de uma defesa. A gente teve momentos do jogo, cara, que a gente comandou assim, mais lindo. O Valu até marcou, né, os minutos aí, né, Valu? Marquei, Fabrício, os nossos primeiros 15 minutos no segundo tempo. Que aos 6 do segundo tempo tem um cabeceio do Lino, aquele que o Cássio volta no contrapé e dá um tapa para a direita. Mas depois disso, dos 7 até os 15 minutos,
o Cruzeiro tem um domínio muito importante, Fabrício. Não, rodando, bola de um lado para o outro, buscando Eu anotei aqui, aos jogador... 13 minutos, o Léo Ortiz rifou uma bola, que eu até brinquei aqui com vocês. Se é o Léo Ortiz que está fazendo isso, não é o Thiago Valu, não. Não, é isso que tá, porque se é qualquer outro time, com a frustração que eles estavam tendo no jogo, porque isso na alta performance, em alta performance, muito equilibrado, como é um jogo profissional no futebol brasileiro, enfim, os jogadores se frustram e, pô, não conseguem criar mais nada. Tanto é que uma das principais características do Flamengo é esse jogo saindo na construção. Qualidade dos zagueiros, a gente tá falando Léo Ortiz, Léo Pereira, nem tanto mais o Léo Ortiz, tanto é que ele era volante. E aí, cara, ele veio errando bola, né? Saindo ali, os caras dando chutão, mas tu vê que é um time, a qualidade deles é grande e assim. E quando troca, né, Valu? Você vê o elenco dos caras, quando chama aí, você chama Bruno Henrique, você chama o Araújo, pô, cara, então é um time que tem, assim, um elenco, assim, monstruoso, né? E apesar que eu achei que também que a gente não tá deixando a desejar nesse ponto também. Os jogadores têm entrado bem, né? Moleque estreou numa fogueira, né, Valu? Esse moleque fazia tempo que eu queria ver ele, cara, em campo. Eu já tava falando alguns jogos e é um menino aí que a gente viu através de vídeos, essas coisas, né? Tem um perfil muito bom e hoje deu pra ver ele ao vivo, né? Eu acho que o Willian já estava acusando um certo cansaço, mesmo as 2 jogadas antes ele estava puxando o pé, uma hora ali na jogada defensiva, né, meio que querendo dar câimbra na panturrilha, e aí acaba o cansaço, interfere nessas horas de tomar uma decisão, de você achar que vai chegar lá, tua mente vai chegar lá, mas teu corpo já não está acompanhando, acabou dando bote errado, tudo bem, tinha que ter dado uma segurada ao meu modo de ver, mas é o jeito dele jogar, né, e aí acabou sendo expulso, o menino veio numa fogueira. Mas bom, né? Que agora o Léo Jardim viu o menino. Porque às vezes você arriscar o menino, pá, entendeu? Não sabe como é que ele tá no jogo, como é que ele é de jogo. Agora já sabe, né, Fabrício? Pô, estreou quando o melhor time dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Um homem a menos. Um homem a menos, suportou, marcou bem, não teve a oportunidade de atacar, que é o principal, o ponto forte dele. Então a tendência é ele vir, de repente, já no domingo, né, Caio? Só antes de você, Caio, destacar aqui a nossa imensa audiência. 17 mil pessoas ligadas aqui. Jesus, sério? 17, mas tem só 12 mil likes. Então, galera, deixa o like aí. Daqui a pouco teremos o Sir Leonardo Jardim. Eu já não quero chamar de Mister mais não, tá? Falando a respeito desse empate. Então, pedir para você deixar o like e só deixar uma coisa bem clara, né? Porque a gente sabe como é que fica o envolto neste momento, né? A gente está comentando a respeito aqui na nossa opinião e você tem o direito de discordar aí do outro lado da tela, mas aqui de uma forma unânime, né? A gente acha que o Cruzeiro fez um jogo grande, um jogo de acordo com a história do Cruzeiro. Não é uma conquista de título, porque inventaram essa bobagem aí também, né? Agora os times não perdem para o Flamengo e ninguém está comemorando o título, e se tem um time no Brasil que sabe o que é comemorar título em cima do Flamengo, é o Cruzeiro. Então a gente está realmente enaltecendo esse jogo de um time que foi ao Maracanã, encarou o Flamengo. Cruzeiro não ficou lá atrás se defendendo, jogando por uma bola, não. É só pegar e ter assistido o jogo e ter um pouquinho de lucidez para acompanhar o futebol. Então é disso que a gente está falando. O campeonato, para mim, segue mais aberto do que nunca com esse empate. Claro, o ideal seria uma vitória. A gente estaria falando de um Cruzeiro a 1 ponto do Flamengo. Então, só para deixar claro, caso tenha algum intruso de plantão, a gente está enaltecendo o jogo do Cruzeiro, mais um jogo bom, e mostrando, Caio Fábio, que de fato aquela partida contra o Vasco lá em São Januário é um ponto completamente fora da curva do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, principalmente fora de casa. Perfeito, Valo. Aquilo é um ponto fora da curva. O que aconteceu hoje é o normal do Cruzeiro. Essa campanha maravilhosa do Cruzeiro no Brasileirão passa longe de ser obra do acaso, porque na maior parte das partidas dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogou desse jeito, como jogou contra o Flamengo. E falo não só fora de casa, mas também dentro de casa. O Cruzeiro tem construído uma trajetória muito sólida e não é à toa que, já com mais de metade do campeonato, já caminhando para a reta final, o Cruzeiro segue no páreo pelo título brasileiro, mesmo não sendo o principal objetivo, mas
é uma trajetória tão forte, é um caminho construído com tanta solidez que faz o torcedor sonhar com algo a mais. Vale destacar isso que o Fabrício pontuou sobre o banco de reservas entrando em uma sintonia muito forte, e é claro que o Cauã acaba merecendo um destaque, né? Porque um garoto como ele, que ainda não tinha atuado em nenhum jogo de Série A, jogar com a personalidade que teve é uma coisa impressionante, né? Porque vale dizer que o Cauã veio de um time que está disputando a Série B do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Claro que a Série B acaba, de alguma forma, maturando o jogador, mas a estreia dele ser contra o Flamengo no Maracanã, com o Cruzeiro precisando se defender mais, e ele sendo um lateral direito, sendo um defensor, realmente vai destacar o comportamento dele, a tranquilidade que o Cauã teve em campo. E aí também tem os outros jogadores que entraram, né? A gente vê o Sinisterra mais disposto a correr, a fazer a parte tática, o próprio Gabi. O Gabi caçou falta na reta final, na área defensiva do Cruzeiro, né? O Eduardo também entrando com muita disposição. Então a gente vê tudo em muita sintonia no Cruzeiro, né? Todo mundo na mesma pegada, isso é muito legal. É assim que se forma uma equipe que, no mínimo, vai conseguir brigar por títulos durante muito tempo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.